Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, sejam extremamente bem-vindos ao nosso Pequenas Receitas Grandes Sabores. A receita de agora é brownie. E para a receita de brownie, a gente vai precisar de 2 unidades de ovos, 90 gramas de farinha de trigo peneirada, 30 gramas de cacau em pó, 180 gramas de manteiga, 250 gramas de açúcar branco refinado ou mascavo, para quem prefere, uma pitadinha de sal e 200 gramas do nosso maravilhoso creme de avelã da Bom Princípio Alimentos. E para fazer essa receita, é super simples. Para quem já fez brownie em algum momento na vida, sabe que a receita do brownie é uma demanda de algumas etapas, de derreter o chocolate e tudo mais. Nesse caso, a gente está substituindo o chocolate pelo nosso creme de avelã. Então não tem esse processo de derreter nada no micro-ondas. A gente vai começar batendo os ovos e o açúcar na batedeira. É muito importante que essa etapa seja feita com bastante cuidado. É importante bater bem os ovos com o açúcar. Por quê? Quanto mais eu bater os ovos com açúcar, mais eu vou desmanchar os grãozinhos de açúcar. E quanto mais desmanchados os nossos grãozinhos de açúcar estiverem lá no final, mais a gente vai ter aquela casquinha lisinha e crocante que a gente ama ver num brownie. Então, bate bem os ovos com açúcar para desmanchar bem esses grãozinhos e ter um resultado ainda melhor lá no final. Para saber se os grãozinhos já desmancharam o suficiente, a gente dá uma paradinha aqui, pega um pouquinho desse creme e esfrega entre os dedos. Quanto menos grãozinhos a gente sentir, melhor vai ser. Nesse caso, eu ainda estou sentindo um pouquinho dos grãos. Eu vou continuar batendo mais um pouquinho. Agora que os grãozinhos de açúcar já desmancharam, eles não vão desmanchar por completo. Alguma coisa a gente sempre vai sentir entre os dedos. Mas para saber se a gente já bateu o suficiente ou não, a gente tem o nosso ponto que a gente chama ponto lápis. Se a gente consegue enxergar o rastro que fica do creme, é porque a gente já bateu o suficiente, então a gente pode dar seguimento na receita. Agora é hora de a gente entrar com a nossa manteiga em temperatura ambiente. Não coloca a manteiga ou margarina gelada aqui dentro porque vai dar ruim. Além da manteiga, a gente pode entrar aqui nesse momento com a nossa pitadinha de sal. Agora que a gente já colocou a nossa batedeira para descansar, é hora de começar a misturar os ingredientes na mão. E a gente vai começar pelo nosso creme de avelã com cacau da Bom Princípio Alimentos. Agora que a gente já colocou o nosso creme de avelã aqui dentro, é hora da gente mexer para homogeneizar essa mistura toda. Deu aquela mistura dela, deu aquela homogeneizadinha, a gente vai entrar com o nosso cacau em pó. Colocamos aqui o nosso chocolate em pó, misturamos, homogeneizou, é hora de entrar com a farinha. Eu não gosto de colocar a farinha de uma porção só, eu divido ela em 2 partes, fica melhor de mexer e fica mais homogêneo depois da mistura no final. Nossa massa do brownie está batida e agora a gente precisa pôr ele para assar. Para pôr o brownie para assar é indispensável que a gente forre uma forma com papel manteiga. Sem esse papel embaixo, a chance do brownie grudar é muito alta. Aqui nesse caso eu vou usar um desmoldante spray, mas a gente pode untar com aquilo que a gente mais está acostumado a untar. Se eu unto com óleo, pode untar com óleo. Se eu unto com manteiga, pode untar com manteiga. Se unta com margarina, também. Não tem problema. O importante é que sempre untem o papel também.
Agora a gente espalha bem essa massa de brownie pela forma. E é importante que essa massa não fique muito alta, muito espessa, porque senão a gente vai demorar muito e pode se atrapalhar no forno. O brownie ele é um bolo classicamente abatumado. A gente sempre faz aquela associação do brownie ser um bolo baixinho, molhadinho no meio e crocante por fora. E para que a gente tenha essa característica, a gente precisa cuidar bastante do tempo de forno e também da espessura do brownie na forma. Se a gente faz um brownie muito alto, a gente vai ter um brownie muito melequento depois. Não é o que a gente quer, principalmente porque a gente vai ter que colocar ele dentro de uma embalagem para vender para o nosso consumidor lá no final. Então é importante que o brownie tenha mais ou menos um dedo e meio de espessura, para que ele tenha um peso interessante e para que a gente consiga duas casquinhas, em cima e embaixo, e aquele brownie molhadinho no meio. Agora que o brownie está na forma, sabe aquela técnica bem difícil de fazer que a gente vê a avó e a mãe da gente fazendo há muito tempo, da batidona na bancada? Sim, é muito importante que a gente pegue esse brownie e sofra com ele na bancada para que a gente elimine qualquer tipo de bolha ou de imperfeição que essa massa possa ter por cima. Então, taca a forma na bancada. Esse brownie por si só, ele já é uma delícia só pela massa levar o creme de avelã da Bom Princípio. Mas não para por aí. Se eu quiser assar ele agora, eu vou ter aquele brownie clássico com aquela casquinha por cima, molhadinho no meio. Ou a gente pode trufar esse brownie com ainda mais creme de avelã, fazendo pequenas porções nesse sentido. E para finalizar o brownie, a gente está substituindo as clássicas nozes por avelãs já previamente tostadas e descascadas. Agora é só levar essa delícia para o forno a 150 graus, em média 25 minutos com o dourador ligado, tá? Para que a gente tenha aquela casquinha bem legal em cima. 25 a 30 minutos, não mais que isso, porque senão esse brownie vai virar um bolo e não é o que a gente quer. A gente quer aquele bolinho abatumadinho e molhadinho no meio. Então é de 25 a 30 minutos no forno. Aqui a gente tem o resultado do nosso brownie de creme de avelã trufado com mais creme de avelã e nozes. Como eu falei antes, existem várias versões de brownie, inclusive com recheio. Como eu tinha explicado antes, eu tinha feito o brownie bem fininho justamente para quê? Para que a gente possa colocar uma cobertura, que vai ser, no caso, um recheio, e mais uma partezinha em cima. Nesse caso, se eu fizesse um brownie muito espesso, eu ia ter um brownie muito grande e até difícil de dar a mordida. Então a gente faz um brownie bem fininho, justamente para facilitar o processo de recheio. A gente vai rechear esse brownie agora com o nosso chocolate ao leite da Bom Princípio Alimentos, um amendoinzinho salgado para quebrar a doçura e por cima a gente vai colocar um doce de leite para confeitaria, também aqui da Bom Princípio Alimentos, só para finalizar essa delícia chamada brownie de avelã. Então a gente vai colocar uma porçãozinha generosa de recheio de chocolate ao leite, por cima um amendoinzinho salgado, uma outra camadinha de delicioso brownie, dá aquela leve pressionada só para o recheio e o amendoim se assentarem. E eu venho com o meu doce de leite e finalizo essa delícia chamada brownie recheado. Esse brownie que eu acabei de mostrar para vocês com chocolate ao leite, amendoim e doce de leite, ele é apenas um dos tipos de recheio que a gente pode colocar nesse brownie. Quando eu digo que a gente abre um universo de possibilidades com uma receita deliciosa de brownie como essa que eu ensinei agora, eu não estou brincando. A gente pode usar a nossa criatividade e o nosso mix de produtos da Bom Princípio e criar inúmeras receitas, como por exemplo, chocolate branco com cookies, chocolate meio amargo com aquele wafer coberto de chocolate que a gente também ama, e o nosso delicioso
creme de avelã branco da Bom Princípio. E agora que a gente apresentou essa variedade de sabores de brownie recheado para vocês, é hora da gente colocar aquela roupinha bonita e lançar eles para o mundo inteiro. Nesse caso aqui, eu estou usando aquela embalagenzinha de plástico bem simplesinha mesmo, mas o importante é o conteúdo. Coloco o meu browniezinho aqui dentro, vem com a tampinha e nunca esqueçam de colocar a marca de vocês no produto, para que o mundo inteiro saiba quem é o responsável por essa delícia. E aqui a gente tem uma gama imensa de oportunidades para vocês. Bons negócios!